Bom, então, boa tarde a todos, oficialmente aqui. É um prazer estar aqui fazendo a abertura desse evento, que é o evento inaugural do que a gente quer que seja uma série de eventos, que é o Entre Livros, que é basicamente a ideia aqui, ter sempre alguém falando de algum livro que leu, que quer compartilhar aí suas impressões sobre esse livro, que acha que pode ter considerações sobre a sua leitura que podem ajudar ou, de alguma maneira, ser útil a todos. E é basicamente uma grande roda de conversa informal sobre os livros. O Procurador-Geral do Estado, Bruno Dubé, ia abrir esse evento com muito carinho pelo nosso primeiro palestrante, que foi a pessoa que deu a ideia da série e do evento, que é o Dr. Marcos Tabet, mas ele está em uma agenda pesada em Brasília, indo de um lugar para o outro. Falou para mim, cara, eu estou num corredor. Se eu tivesse sentado numa mesa, eu fazia a abertura, mas estou num corredor aqui, então não vou conseguir fazer, mas queria que você mandasse meu abraço para todos os participantes e dizer que a PGE sempre foi uma casa que valorizou muito os livros, a leitura e essa amizade formada em torno de livros e leituras, e, portanto, mandar um abraço para todos os participantes, e, em especial, para o Marcos Tabet. O Marcos, como todo mundo sabe, dispensa apresentações, mas para quem talvez não conheça ainda pessoalmente, ele é procurador do Estado do Rio de Janeiro, é o procurador assistente da Procuradoria de Serviços de Saúde, é advogado e, mais que tudo isso, é uma pessoa muito querida por todo mundo dentro da PGE, é um cara que sempre teve uma palavra amiga para todos os procuradores mais jovens dos concursos seguintes que entraram. O Marcos sempre foi muito atencioso com todo mundo, muito sensível, muito disposto sempre a ajudar, a dar uma dica, a conversar sobre algum aspecto. Então, o Marcos é uma pessoa que conta com admiração profunda e amizade profunda, acho que de todos os procuradores do Estado, é uma unanimidade, né? Então, é muito bacana que ele seja hoje o primeiro a inaugurar isso e falar dos livros para a gente. O livro que o Marcos escolheu é o Making Your Case, do Anthony Scalia e do Brian Garner, né? Um livro super interessante, The Art of Persuading Judges, né? O subtítulo, né? A arte de persuadir os juízes. Então, algo que está intrinsecamente ligado à atividade central da Procuradoria-Geral do Estado, no seu exercício da advocacia pública. Então, vai ser um prazer ouvir o Marcos. Marcos, a palavra é sua, pelo tempo que você quiser, da forma que você quiser, assim, com toda a fraternidade. Não sei se a Janaína, que divide a chefia do Sejur comigo, quer dizer alguma coisa, mas quero passar a palavra, basicamente. Obrigada, Ana. Eu só queria parabenizar o Marcos pela ideia, que eu achei muito bacana mesmo. Estou muito curiosa para ouvi-lo. Então, passo a palavra aí para o Marcos. Agora sim. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Obrigado, Anderson. Obrigado, Janaína. Queridos colegas procuradores, analistas, residentes, estagiários e todas as pessoas que fazem parte aí do nosso universo da PGE, né? Anderson, obrigado pelas suas palavras. O problema é que você me deixar emocionado antes de começar, eu vou começar a chorar aqui e eu não vou conseguir fazer minha apresentação. Então, eu queria te dizer que, da mesma maneira, eu tenho um grande carinho e admiração por vocês todos do Sejur, tá? Parabenizar você pelo trabalho que você está fazendo, que você sempre fez pelo Sejur, assim como todos os outros diretores que nós tivemos no Sejur. Essa é uma instituição dentro da PGE que sempre foi presidida por intelectuais, né? Por pessoas que são amantes dos livros, amantes da boa literatura, né? Da teoria do direito,
Então, graças a vocês, a gente tem a oportunidade aí de trocar essas ideias, né? E obrigado por essa oportunidade para falar, né? Bom, eu achei que esse livro, né, como você disse, ele tem tudo a ver com o trabalho da Procuradoria do Estado e com o próprio Sejur, né? A finalidade do Sejur é capacitar os procuradores, capacitar o seu quadro de apoio, para que a gente possa exercer o nosso trabalho da melhor maneira possível, né? A finalidade declarada pelo Antonin Scalia e pelo Brian Garner nesse livro é exatamente essa: fazer com que os advogados se tornem melhores advogados. E o que ele quer dizer com isso? O que significa ser um bom advogado hoje em dia, né? Significa você ter uma retórica espetacular? Significa você saber argumentar muito bem? Claro que isso conta, né? Mas não é esse o sentido do livro, não. Esse não é um livro teórico, ele é um livro prático, um livro de observações desses dois autores, né, sobre o cotidiano do trabalho deles, e uma obra em que eles dão esses conselhos. São uma série de conselhos práticos para a advocacia, e a ideia do livro é a seguinte: olha, tornem o trabalho dos juízes mais fácil, né? Facilitem a vida do juiz, né? Como que você vai facilitar a vida do juiz? As suas petições, os seus argumentos escritos e os seus argumentos orais, eles têm que ser claros, objetivos, interessantes e honestos. Esses 4 requisitos: claros, clareza na exposição das ideias, objetivos, direto ao assunto, sem dar muitas voltas em torno do mesmo tema, sinceros. Você tem que fazer com que o juiz acredite naquilo que você está falando. Você tem que ser sincero na hora em que você cita uma obra doutrinária, no momento em que você cita um precedente judicial, né? E você tem que fazer o seu texto interessante. A objetividade não significa que você vai fazer aí um escrito parecido com um boletim de ocorrência. Você pode usar recursos linguísticos, né? Aliás, deve fazê-los, né? Deve fazer. Utilizar figuras de linguagem, inverter as ordens da frase, às vezes, para que o seu texto fique interessante. E ele diz o seguinte: ao contrário do advogado, que um dia está numa reunião com o cliente, o outro dia está fazendo uma petição, no terceiro dia está indo sustentar no tribunal, no quarto dia está fazendo uma outra coisa, a vida dos juízes é muito monótona. O que os juízes fazem? Eles leem petições, eles ouvem argumentos orais e eles redigem decisões. Leem petições, ouvem argumentos orais, redigem petições. Então, se você não tornar esse trabalho mais interessante, os juízes vão se desinteressar. Um exemplo aqui da nossa realidade brasileira. Esse livro foi escrito para a realidade americana. Mas, recentemente, eu vi uma notícia do Superior Tribunal de Justiça que o STJ proferiu 552 mil decisões durante os 10 primeiros meses de trabalho remoto. Eu fiz uma conta aqui meio doida. Isso daí dava aproximadamente 55 decisões por dia, por ministro, em todos os dias da semana, incluindo feriados. Claro que os ministros têm vários assessores, acho que eles estão começando a utilizar alguns recursos de automação para análise de recursos especiais, mas comparem essa realidade do Superior Tribunal de Justiça com, por exemplo, a da Suprema Corte Americana,
a época em que o Scalia e o Garner escreveram esse livro, a Suprema Corte americana julgava 75 processos num ano. Então, é uma diferença absurda, é uma diferença entre os dois sistemas, né? Mas o que esses números querem nos dizer? Olha, a massificação tomou conta do judiciário brasileiro, talvez de outros países do mundo também. Então, nesse contexto de massificação, né, em que a rotina do juiz ela é assoberbada de trabalho, com vários processos. Se o juiz começa a ler o seu escrito e acha que a sua escrita está monótona, ele vai se desinteressar. Se ele achar que você está sendo repetitivo nos fundamentos, ele vai se desinteressar. Se ele achar que você está sendo muito extenso na petição, ele vai se desinteressar. Para vocês terem uma ideia, na Suprema Corte americana, em que o pessoal está discutindo ali questões, algumas questões quase que filosóficas, né? Existe um limite de 60 páginas para uma petição, né? E aqui a gente já vê várias vezes petições em primeiro grau, segundo grau, se aproximando disso, né? Algumas com muito mais do que isso, algumas petições com 100 páginas, às vezes 120 páginas. E ele fala o seguinte, olha, as pessoas têm uma tendência a não começar a ler aquilo que elas acham que elas não vão conseguir terminar. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, né? E ele faz uma crítica severa a isso, olha. Os principais defeitos do advogado são a extensão, quando o advogado é muito extenso naquilo que ele fala, quando o advogado é muito prolixo, né? Usando muitos jargões, latim desnecessário, frases de efeito, do senso comum, que às vezes são frases vazias. Esse ele aponta como os principais defeitos no trabalho dos advogados. Eu assisti também entrevistas de todos os ministros, os juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, e todos eles foram entrevistados pelo coautor desse livro, que é o Brian Garner. Eu falo mais aqui do Scalia, porque o livro tem a cara do Scalia, mas o livro é dos dois. O Brian Garner ele entrevistou todos os juízes da Suprema Corte e perguntou para eles o que mais vocês apreciam no trabalho do advogado. Todos eles falaram a mesma coisa: clareza e objetividade. Ir direto ao assunto. Não ficar rodeando, não gastar o tempo do juiz. Os juízes não têm tempo a perder. Muito bem. Então, bom, o Anthony Scalia foi um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, né? Ele foi nomeado pelo presidente Ronald Reagan em 1986, né? Que era um presidente republicano, então ele tem um perfil mais conservador nas ideias, né? E o Brian Garner, que é o coautor, é um advogado, um escritor especialista em redação forense, estilo forense. Ele tem vários trabalhos escritos sobre o tema, né? Ele profere palestras sobre o tema, conduz seminários. Então, ele é um especialista no assunto e ele é o editor do famoso Black's Law Dictionary, que é o principal dicionário jurídico nos Estados Unidos, né? Acho que é conhecido no mundo todo, né? Muito bem. Então, a ideia central do livro é essa. Seus escritos têm que ser claros, objetivos, honestos e interessantes, né? Então, não é um livro sobre retórica, argumentação. Quem escreveu sobre isso foi o Aristóteles lá atrás, depois o Perelman, né? Vários juristas, vários filósofos se dedicaram à arte retórica, à arte da argumentação.
Esse aqui é um livro que se utiliza em parte desses recursos, mas é um livro muito mais prático, para o dia a dia do advogado. E da perspectiva de um juiz, né? O interessante é isso, que não é um livro sobre argumentação escrito por um advogado. Então, da perspectiva do juiz, olha, como que o juiz vê, né, um advogado, o que ele aprecia no trabalho? É o juiz que vai decidir, a gente está na mão deles. O livro é dividido em 5 partes. A primeira, uma introdução, em que ele dá uma explicação geral sobre os fatores que influenciam na persuasão dos juízes. Depois ele fala sobre princípios gerais de argumentação, que se aplicam tanto aos argumentos orais como aos escritos. Numa terceira parte, ele fala sobre o raciocínio jurídico, como os advogados pensam, se existe uma maneira própria de pensar dos advogados. E depois, na quarta e na quinta parte, que ele entra propriamente nas dicas específicas de como fazer argumentos escritos e como fazer argumentos orais. Alguém fez uma pergunta aqui, se o livro foi traduzido por português, ainda não. Eu não tenho notícias se ele foi escrito, não. Mas se tivesse sido, eu tinha lido em português. Mas a leitura em inglês é uma leitura boa, até porque os dois escrevem muito bem, aliás, é a especialidade deles, né? Então, na introdução, quais são as condições para que um juiz seja persuadido? Primeira condição, quando o juiz tem uma clara ideia daquilo que o advogado está pedindo à corte. Isso parece óbvio, mas não é tão simples assim. Muitas vezes o advogado ele redige a petição, expõe os fatos, expõe os argumentos jurídicos e, na hora do pedido, ele faz um pedido meio torto, né? Então, esse é o primeiro, ele acha que a primeira condição para que um juiz seja persuadido, ele tem que entender direito o que está sendo pedido. E tem um outro ministro da Suprema Corte que se chama o Samuel Alito, ele diz o seguinte, olha, geralmente a clareza das ideias, ela corresponde à clareza dos escritos. Quando uma petição ela está confusa, é porque as ideias também estão confusas. O advogado, antes de começar a redigir, quando ele concluiu a petição, ele não está muito certo daquilo que ele está querendo. Então, ele faz esse paralelo. Clareza das ideias corresponde à clareza da petição e do pedido. Então, primeiro. Segundo, o juiz ele tem que considerar que ele tem competência e poder para deferir o que está sendo pedido. Segunda condição. E terceiro, quando após ouvir as razões daquilo que você está pedindo e daquilo que a outra parte está pedindo, ele chega à conclusão que a decisão X, que aquilo que você está pedindo, por exemplo, é melhor não apenas para o seu caso, mas também para os casos futuros. Então, essa é uma coisa que ele vai bater durante o livro inteiro, né? Vocês sabem que o direito americano, o direito no sistema anglo-saxônico, ele é baseado nos precedentes judiciais, né? Então, o juiz, quando decide um caso, aquilo ali vai virar uma regra de direito, né? Então, eles têm essa preocupação. Olha, eu não posso fazer justiça nesse caso específico à custa de fazer injustiça em vários outros casos que podem chegar. Então, ele se preocupa com a teoria do caso. Ou seja, dessa decisão aqui que eu estou extraindo, qual a resposta hipotética, qual a resposta teórica que eu estou dando aqui para esse caso? Qual a regra de direito que eu estou produzindo para esse caso? Porque essa regra de direito aqui, ela pode virar jurisprudência, né? E ela vai ser aplicada a outros casos. Claro que ele fala, isso daí
é muito mais uma preocupação dos juízes do segundo grau e das instâncias superiores, né? Os juízes de primeiro grau, né, eles não têm tanta essa preocupação, eles se preocupam mais ali com a justiça do caso concreto mesmo. Mas já no segundo grau, eles têm uma grande preocupação isso, com a teoria do caso. E eles pedem, e eles demandam muito isso dos advogados. Tem uma clara ideia sobre a teoria do seu caso. O que acontece na sustentação oral nos processos nos Estados Unidos? Só para fazer um paralelo com o que acontece no Brasil. Aqui no Brasil, a gente prepara lá a nossa sustentação oral, vai para a tribuna e, basicamente, a gente repete tudo aquilo que a nossa petição estava dizendo, né? Tenta fazer ali uma síntese e tal, às vezes focando num ponto específico e tal. Lá os juízes não deixam você fazer isso. Os juízes do tribunal e os juízes das cortes superiores não deixam você fazer isso. Eles começam a bombardear os advogados com pergunta. E essas perguntas que eles fazem têm a ver com a teoria do caso, para saber se o advogado está seguro em relação à teoria do caso, né? E se ele conhece bem os precedentes. Então, ele diz o seguinte, olha, se o juiz deixar o advogado falar, ele vai repetir tudo que já estava escrito na petição. E aí não faz muito sentido você ter uma sustentação oral para repetir tudo aquilo ali. Se o juiz não leu a petição, tudo bem, você vai ali dar uma ideia melhor. Agora, se o juiz já leu a petição, você vai repetir tudo, você não vai trazer nenhum elemento para ele diferente, né? Então, o que eles fazem? Eles interrompem a fala do advogado e aí começam a fazer perguntas. O senhor afirmou isso aqui e tal, o que o senhor acha disso? No precedente tal. E aí a sessão de julgamento, ela passa a ser um diálogo entre o advogado, entre a corte e o advogado. A sessão ela começa a ficar muito mais dinâmica, né? Muito mais movimentada. E aí os advogados, que às vezes não estão muito seguros em relação à teoria do seu caso, aí que eles rebolam, né? Então, essas são as três condições para que ele considera essenciais para que um juiz seja persuadido. Saber exatamente o que está sendo pedido à corte, se ele tem poder para decidir isso, e essa ponderação que ele faz, se após ouvir aquilo que você está pedindo, o que a outra parte está pedindo, se a decisão ela é a melhor, não só para aquele caso, mas também para os casos futuros. E aí, em seguida, ele fala, que fatores influenciam na persuasão dos juízes? Em primeiro lugar, no sistema americano, os precedentes. Respeito aos precedentes, a unidade do direito. Aqui no Brasil, a lei, cada vez mais os precedentes também. Segundo, um senso de justiça. Claro, todo juiz ele tem em vista a aplicação da lei, mas ele também quer fazer justiça no caso concreto. Terceiro, resultados sociais desejáveis. Aí já entra mais aquela questão do consequencialismo das decisões. Olha, essa minha decisão aqui, que consequências ela vai produzir na prática, né? Então, são vários fatores que entram, né, no momento em que o juiz vai decidir. E a adoção de uma regra de direito que traga previsibilidade em casos futuros. Então, os precedentes, senso de justiça, resultados sociais desejáveis e a adoção de uma regra de direito que traga previsibilidade em casos futuros. Esses fatores, na opinião dele, são os que influenciam na decisão do juiz. Mas aí ele faz o seguinte alerta, não esqueça que os juízes são seres humanos. Juízes não são computadores nem robôs. Eles não decidem só com base na lógica, né? Toda sorte de fatores estranhos podem intervir. Emoções, preconceitos, preferências. Convencer alguém é um fenômeno também psicológico, né? Claro, você ali não está sustentando, você não está se apresentando para uma cadeira, né? Tem uma pessoa ali, um ser humano,
que pensa. E, por último, ele fala ainda também da importância da confiança e admiração pelo advogado. Como é que você conquista a confiança do juiz? Apresentando os fatos conforme a verdade, apresentando o direito de uma maneira apropriada, adequada, qual o precedente que se aplica àquele caso, né? Não tentando criar interpretações que não são razoavelmente admitidas para aquele caso, né? É assim que você conquista a confiança do juiz, né? E, segundo, a admiração. Realmente o fato do advogado ser agradável, né? Um advogado que vai despachar com o juiz, não é questão de ser puxa-saco, não, simplesmente ser agradável, né? Se apresentar bem, falar bem, ser respeitoso sem ser subserviente, né? Claro que esse juiz vai receber com muito mais boa vontade a sua petição do que a de um advogado que age com prepotência, né? Ou que não sabe seguir as regras mínimas da boa convivência, né? Então, na introdução, ele fala isso. Aí, na parte seguinte, ele começa a falar sobre os princípios gerais de argumentação. E aí ele vem e diz o seguinte: primeira coisa que você tem que saber, quem é o juiz? Qual é o seu temperamento e qual é a sua formação? Qual é o seu background, né? Ele diz o seguinte: humanize o juiz para você. Conheça o juiz. Leia as suas decisões anteriores. Ele é um juiz que interpreta a lei de uma maneira mais literal. Ele é um juiz mais chegado a uma interpretação voltada para a justiça social. Ele é um juiz consequencialista, ele se preocupa muito com as consequências da decisão dele. Qual é? Desenhe o juiz para você, tenha uma ideia do juiz para você, humanize o juiz para você. Qual a filosofia judicial dele? Em segundo lugar, conheça as cortes também. Os desembargadores já conhecem os fatos, já leram os memoriais, né? E ele faz uma diferença, claro, entre os juízes de primeiro grau dos juízes de segundo grau. Os juízes de primeiro grau, ele diz, eles estão mais preocupados com a solução do caso concreto. Os juízes de segundo grau já estão mais preocupados com a segurança jurídica, a unidade do direito, a teoria do caso. Isso tudo tem que ser considerado. Outra dica de argumentação: conheça o seu caso. Espera-se que o advogado conheça o caso melhor do que qualquer outra pessoa, né? Você é o expert no seu caso. Você recebeu o cliente, você conversou, você analisou as provas, você redigiu a petição, né? Não espere que qualquer outra pessoa conheça o caso melhor do que você. Não espere que o juiz faça esse trabalho por você, né? O advogado da outra parte também vai conhecer bem o caso, né? Mas tenha o domínio de todas as fases do processo, de todas as petições, de todos os documentos que foram produzidos, né? E ele fala, conhecer bem o seu caso significa saber também exatamente o que você está pedindo, para você não obter uma vitória vazia, né? Às vezes você faz um pedido genérico, né? Quando você deveria fazer um pedido mais concreto, né? A providência concreta que você está querendo, né? Às vezes, isso a gente vê torta e à direita no nosso dia a dia. Conheça o caso do seu adversário. E quando você está examinando a argumentação do seu adversário, você tem que antecipar os passos que ele vai dar, né? E nisso você tem que agir, não se iluda com a ideia de que não, eu acho que ele não vai pensar isso. Não, não. Pinte o pior cenário possível.
tente imaginar o argumento que um oponente inteligente faria, né? É assim que você vai se posicionar. E ele fala, nenhum general entra numa batalha sem ter um plano sobre o que se espera do inimigo. Preste atenção, outro ponto, preste atenção no regime legal aplicável a seu caso, o standard da decisão. Então, ele diz o seguinte, se o ônus da prova lhe favorece, marque isso o tempo todo, desde a sua petição inicial, ao longo da instrução probatória e até o final, né? Sempre pontue isso. Não deixe que o juiz ou que o processo, que o juiz imagine que vocês estão no mesmo plano, na mesma condição. Se tem uma presunção que lhe favorece, use essa presunção a seu favor, e pontue isso o tempo todo. Se o ônus da prova lhe favorece, pontue isso o tempo todo. Se o regime da responsabilidade objetiva, se o regime legal lhe favorece, pontue isso o tempo todo, né? Porque senão a discussão acaba descambando para um lado que não lhe é favorável. Depois ele fala, nunca exagere no relato do seu caso. Aqui tem a ver com a confiança que você quer transmitir para o juiz. Ele fala, proceda de modo apurado. Atue metodicamente para demonstrar o mérito da sua causa. Não faça afirmações incorretas ou que você não esteja seguro que são corretas, né? E ele fala assim, evite usar a expressão nunca, né? Nunca aconteceu isso antes. Não. Eu prefiro utilizar na pesquisa que realizei sobre o assunto, conforme, de acordo com o que eu pude investigar, né? Por quê? Um dos seus objetivos. Olha aqueles 4 objetivos que eu tinha falado no início. Clareza, objetividade, texto interessante e confiável. Você quer ganhar a confiança do juiz. Você não quer que ele perca a confiança em você. Outra dica. Ocupe sempre o terreno mais defensivo. Se um precedente lhe é desfavorável, não diga que ele deve ser revisto. Tente primeiro distinguir o seu caso daquele precedente. Claro que com razoabilidade também. Se uma norma que lhe é desfavorável lhe parece inconstitucional, você vai ter uma briga grande pela frente ao arguir a inconstitucionalidade daquela norma. Tente primeiro arrumar uma interpretação que seja conforme aquela norma constitucional. Então, ocupe sempre o terreno mais defensivo, não vá tentar fazer um milagre quando esse milagre não é possível. Outra dica, enfrente os argumentos desfavoráveis antes do seu oponente. E aí ele diz o seguinte, raramente todos os argumentos de fato e de direito estarão a seu favor. Enfrente-os de modo natural em sua petição. Não deixe que o oponente faça isso por você, né? Por quê? Para não dar a impressão que você tentou esconder algum elemento que lhe era desfavorável, senão a parte contrária vai vir e ela não vai lhe perdoar. Aquilo que você tentou esconder, o advogado da parte contrária vai vir com um facho de luz e vai jogar um farol naquilo ali, né? Então, no mesmo sentido, seja honesto com a corte. Então, em vez de deixar o advogado da parte contrária dar a versão daquilo, você vai e se antecipa. Depois, selecione seus melhores argumentos e concentre seu fogo. Olha, quantas vezes a gente já se depara com casos em que a gente vê, nossa, que esse caso aqui eu estou vendo, eu posso utilizar o artigo tal do Código Civil, esse aqui do Código de Processo Civil, você tem ali 20 argumentos jurídicos para utilizar. Ele é contra isso. Ele fala, se você não vai ganhar nos seus melhores argumentos, você não vai ganhar nos seus argumentos mais fracos. Então, não canse o juiz com uma petição com 20 argumentos diferentes.
selecione 3, 4, 5 que você considera os principais e concentre o seu fogo ali. Aprofunde ali, né? Por quê? O juiz, não, aquele velho princípio, o juiz não tem tempo a perder. Não canse o juiz, né? É engraçado que quando eu li essa dica aqui, eu lembrei do recurso especial, né? O recurso especial, às vezes você vê, ele parece até um jogo da Mega Sena, né? Acho que quantos mais artigos ali você apontar, parece que mais chances que tem de você ganhar, né? Então, maiores suas chances de ganhar. Então, você vê aquele recurso especial que o cara citou 50 violações. Não é possível que o caso tenha 50 artigos violados, né? Claro que ninguém vai dar atenção para isso. Aqui a dica principal do livro. Comunique-se com clareza e concisão. Nunca faça o juiz perder seu tempo. Os juízes, em geral, são impacientes e não desejam gastar mais tempo em seu caso do que o necessário para obter o resultado correto. O seu caso não tem nada diferente dos outros 1.800 que ele tem para julgar. Apresente os fatos e o direito do seu caso com absoluta clareza e concisão. Não é o trabalho do juiz ficar catando na sua petição o argumento aqui, o outro ali, numa petição confusa. Ele vai se desinteressar pelo seu trabalho, né? Aquilo que eu já tinha falado, todos os juízes da Suprema Corte afirmam clareza e objetividade, principal característica admirável dos advogados, né? E outra coisa que ele fala, muito interessante. Às vezes a gente tem a mania de que, não, uma petição bem feita, ela tem que ser uma petição extensa, né? Uma petição longa. Ele falou, se você já disse tudo que tinha para dizer em 10 páginas, para que você vai estender a 20 páginas, 30 páginas? Se você conseguiu dar uma explicação adequada para o seu caso, pare de escrever. Não canse o leitor. E aí ele cita até uma máxima do Cícero que fala em tudo, a monotonia é a mãe do tédio. Né? Aquele escrito monótono, grande, extenso, prolixo, erudito, cheio de verbosidades, a pessoa vai se desinteressar. Dando voltas, às vezes, em torno do mesmo assunto, 500 vezes, ninguém vai se interessar por ler aquilo. Essa outra aqui é uma dica muito interessante. Situe o juiz no contexto do caso. O que a gente começa, o que a gente tem a mania de fazer quando começa a redigir a nossa petição? 2 fatos, né? No dia tal, o juiz ele só vai entender aquilo que você está querendo no final da petição. Então, o que ele sugere? Isso ele diz o seguinte, em algumas cortes nos Estados Unidos é até obrigatório, né? Você colocar a questão jurídica do seu caso de início, situar o juiz no contexto do caso. Esse é um caso de responsabilidade da empresa tal, em razão do acidente ocorrido, e o regime legal aplicável é esse. Sucinto, uma frase. Aí, quando o juiz começar a ler a petição, ele vai ler a sua petição com essa lente, uma lente aumentada, né? Ele vai entender aonde você quer chegar. Senão, ele fica no escuro até chegar o seu pedido, né? Então, situe o juiz no contexto do seu caso. Não deixe no escuro. Outra dica, assuma uma postura de respeito e igualdade intelectual perante a corte, né? Advogados trabalham para expor a causa de seus clientes, né? Eles não estão pedindo nenhum favor aos juízes, né? Procuradores estão demandando os direitos dos entes que representam. Então, você não está pedindo nenhum favor aos juízes, mas sim ajudando-os a entender o que a justiça demanda no caso.
com base no seu profundo conhecimento dos fatos e do direito do caso. É essa a sua função. E aí ele dá uma dica que é uma dica de ouro. Ele, olha, no momento, quando você for falar com o juiz, não tenta fazer um discurso. Imagina que você é o sócio júnior de um escritório explicando o caso para um sócio sênior. Numa linguagem informal, não coloquial, mas um estilo, adotando um estilo conversacional. Ele fala isso, que é um pouco controverso. Não sei se nem os juízes nos Estados Unidos, nem os juízes no Brasil aceitariam assim muito essa história do estilo conversacional, não. Alguns eu acho que aceitam mais, outros já são mais formalistas. Então, mas por quê? Por que ele fala isso? Porque ele diz o seguinte, o principal é a clareza e a objetividade, né? Outra dica interessante, controle o campo semântico. Rótulos são importantes. Assuma uma astúcia semântica. Use nomes e palavras que favoreçam sua posição. Então, ele é a favor de que se utilizem figuras de linguagem. Se o fato lhe é desfavorável, às vezes você usa uma expressão, um eufemismo, né? Quando o fato lhe é favorável, você usa uma hipérbole. Então, se você está diante de um caso de uma fraude, você vai falar fraude, né? Se você está num caso de um cartel, você vai falar, isso aqui é um cartel, você vai jogar ali um facho de luz nisso, né? E ele cita uma situação interessante, que ele diz o seguinte, os advogados da American Airlines chamam a empresa de AA em suas petições. Ele diz, não, eles deveriam chamá-lo de American Airlines, reforçando a questão do American, né, para aproveitar aí o gancho do nacionalismo americano, né? Enquanto os advogados do réu deveriam chamá-la de a companhia, a corporação, a transportadora. Então, o controle desse campo semântico, ele diz também que é importante. E aí ele diz, conclua com vigor sua petição e diga exatamente o que você quer. Né? Na conclusão da sua petição, você vai fixar no juiz a síntese dos seus argumentos, lembrar ele daquilo que você falou, né? E lembrando a ele que qualquer outra solução diferente daquela conduziria a uma situação de perigo, confusão, incerteza. Só que o que a gente faz aqui, às vezes, na conclusão das nossas petições? Por tudo que foi exposto, de acordo com o arrazoado, uma expressão vazia que não quer dizer absolutamente nada, né? Um mero formalismo ali, parece que você está preenchendo um formulário, né? Então ele diz isso, a conclusão do seu arrazoado é para você fixar no juiz assim, olha, ao final, o que eu quero, né? E quais são as razões, em síntese, quais são as razões que eu estou utilizando. Então, já falamos da primeira parte, introdução. A segunda parte, que são princípios gerais de argumentação. Aí a terceira parte do livro, ele entra no raciocínio jurídico. Os advogados têm um método próprio de pensar, que é diferente de outras pessoas. E aí entra numa parte meio controversa do livro, que aí ele fala, pense silogisticamente, né? Ele fala que os advogados devem abusar dos silogismos, né? Por que ele diz isso? Porque ele diz é a mais rigorosa forma de lógica, portanto, a mais persuasiva. Então, você pega um precedente, a Constituição, ou a lei, ou o regulamento, que é a sua premissa maior, os fatos do seu caso, que são a premissa menor, e você chega a uma conclusão. Ele diz o seguinte, tem juízes que são, também nos Estados Unidos, mais presos a mais apegados ao textualismo, né? Ou seja, juízes que querem interpretar a lei, os precedentes,
de acordo com o significado possível das palavras que estão ali, sem considerações sobre a justiça do caso e sem considerações sobre as consequências do caso. Scalia, em todas as entrevistas que ele deu, ele fala o seguinte: a função do juiz não é fazer justiça, é aplicar a lei. Esse é um terreno assim muito... Isso, na verdade, é um verdadeiro vespeiro, né? Não só aqui no Brasil, como também nos Estados Unidos, no mundo todo. Ele sempre foi muito criticado, inclusive nos Estados Unidos, na sua própria corte, por ter esse apego ao texto da lei, né? E ele fala o seguinte: os textualistas são intérpretes que levam as palavras da lei muito a sério. Exatamente, alguém falou aí dos debates com a Ruth Bader Ginsburg. Exatamente, a Ruth tinha uma ideia contrária, né? O textualista, ele quer descobrir o sentido da lei, o sentido das palavras, e ele leva as palavras muito a sério. A outra corrente que ele fala é a corrente dos propositivistas, ou seja, qual é o propósito da lei, qual era o propósito do legislador quando a norma foi adotada. Se aquele propósito, naquelas circunstâncias, se modificaram, você pode modificar a interpretação da lei, né? Então, a gente cai naquela construção: se a lei, né, ela tem o sentido da lei, ele tem que ser descoberto, você pode construir um sentido a partir do texto legal, levando em consideração os valores, né, os valores constitucionais, uma interpretação mais aberta da lei, ainda a possibilidade de diálogo com outra fonte de direito. Então, tudo isso, para o Scalia, ele é contra, né? Então, ele fala que tem 3 tipos de juízes: os textualistas, os propositivistas, que vão buscar o sentido da lei, né? E os consequencialistas. O consequencialismo entrou há pouco, quer dizer, não é que entrou há pouco tempo, entrou formalmente no nosso direito, né? Com a nova norma aí de introdução, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, né? Mas ele divide lá esses 3 tipos de juízes, e você tem que descobrir qual é o seu juiz: se ele é mais textualista, se ele é mais propositivista ou se ele é mais consequencialista. Além disso, você tem que conhecer os cânones de interpretação textual, né? Então, isso é que ele chama do raciocínio jurídico, né? Por que os advogados são diferentes da outra pessoa? Porque eles têm conhecimento, algum conhecimento específico? Sim. Quando a gente ingressa na faculdade, quando a gente começa a estudar direito, a gente tem acesso a informações de leis, de códigos, de doutrina que as outras pessoas não têm, né? Mas ele fala: o que faz do advogado diferente das outras pessoas não é o conteúdo daquilo que a gente aprende, é um método de pensar diferente. Pensar como que o advogado pensa. O advogado tem um raciocínio analítico, né? Ele separa: esses são os fatos, esse é o direito, eu tenho que interpretar essa norma, como que eu vou interpretar essa norma, né? E vou chegar a uma conclusão. Claro que é uma forma de pensar muito mais sofisticada do que uma pessoa que não é formada em direito e que ela só vai ter um senso de se aquilo é justo ou não é justo de acordo com a perspectiva dela própria, né? Então, essa foi a terceira parte, raciocínio jurídico. Aí, a 4ª parte, ele já entra redação de petições, né? Primeira regra: o objetivo de uma petição é tornar o trabalho do juiz mais fácil. Ele diz o seguinte: uma petição é como um mapa de uma estrada. Você vai fazer com que o juiz chegue do ponto A até o ponto B, que é o que você quer, o seu pedido.
você tem que estruturar a sua petição em capítulos, né? Não perder a unidade do texto. O seu propósito é levar o juiz a um certo destino, né? E seja bem didático em relação a isso, né? Seja bem claro. E adote um estilo conversacional. Fala novamente da importância da teoria do caso, né? Você tem que ter sempre em mente, no momento que o juiz decidir essa questão, qual a regra de direito que vai ser aplicada a esse caso e que poderia ser aplicada em qualquer outro caso semelhante. Como que você melhora a qualidade das suas petições? Ele dá uma dica também de ouro. Ele diz o seguinte: os advogados só têm uma ferramenta para expressar seus pensamentos: a linguagem. A advocacia é uma profissão literária. Cultive bem o idioma, leia boas provas e escreva com regularidade. Não apenas petições, mas também artigos, ensaios, etc. E aí ele diz o seguinte: desvie um pouco o seu olhar dos livros de direito e gaste mais tempo lendo boas prosas literárias. Ele diz que é assim que você ganha mais fluidez no seu texto, que o seu texto fica mais interessante e você não fica ali só naquela linguagem hermética dos textos legais, né? Ele diz o seguinte: escrever bem significa se comunicar bem e escrever mal é vergonhoso para os advogados, né? A pior coisa para ele é o advogado prolixo e extenso. Às vezes não são só os advogados que também não sabem se expressar, né? Acontece também dos juízes não saberem se expressar. Por que a gente tem tantos embargos de declaração, né? Porque às vezes os juízes não gostam, às vezes porque o próprio advogado não soube pedir direito, às vezes e o juiz não soube decidir direito, às vezes o advogado pediu direito e o juiz não soube decidir direito. Então, essa quantidade extraordinária de embargos de declaração que a gente tem para corrigir uma deficiência de linguagem, de literatura, de saber escrever, de saber se expressar bem, de usar as palavras a sério, né? Ele fala nisso o tempo todo, saber utilizar as palavras com propriedade. Quando você está fazendo a sua petição, ele sugere que você adote um cronograma para as fases do seu trabalho. Primeiro, você vai colher e desenvolver suas ideias. Depois, ordená-las num esboço. Terceiro, começar a redação do seu texto. Quarto, melhorar e tornar o texto mais interessante, revisando ele o tempo todo. E quinto, editando e reeditando o seu produto final. Então, ele sugere que você tenha uma ideia mais ou menos, toda vez que você vai fazer uma petição, que não seja uma petição disjuntada, uma petição mais simples, uma petição argumentativa, você vai ter que... A gente sempre segue essas etapas para que o trabalho tenha um resultado melhor. Ele diz o seguinte: perca bastante tempo reunindo seus argumentos, né? Não começar a escrever antes que você já tenha um esboço legal dos seus principais argumentos. Por quê? Ele diz o seguinte: quando você começa a escrever, é como se você congelasse o seu pensamento para outras opções. Então, você não consegue... Aí você começa depois a fazer enxerto. Ih, eu esqueci de falar isso. Aí você enxerta. Claro que isso é inevitável, sempre vai acontecer. Mas ele diz que isso pode ser assim amenizado, né? Faça um esboço de sua... exatamente, como uma espécie de brainstorming, né? Faça um esboço de sua petição em tópicos. E aí ele diz o seguinte: com frases inteiras e não apenas palavras-chave, né? Então, esse esboço que ele sugere, ele fala, em vez de a gente falar prescrição, né, contrato, blá, 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 ele fala, já faz as frases inteiras, que aquilo ali organiza melhor o seu raciocínio e ainda lhe dá, de quebra, lhe dá a impressão que a sua petição já está mais ou menos pronta, né?
comece a escrever e revise várias vezes. E aí diz o seguinte, olha, toda vez que eu edito o meu trabalho, eu usualmente retiro mais coisas do que incluo, né? Escrever é muito difícil, trabalhoso e penoso. É sempre um trabalho árduo. No momento que você vai editar, a gente vai, pô, faltou falar, a gente sempre fala isso quando está redigindo, pô, faltou falar isso, faltou falar aquilo, faltou falar aquilo outro. Não. Ele diz, tira mais do que coloca, né? Claro que tudo isso tem que ser pesado caso a caso, né? Capítulos, olha que interessante que ele fala nos capítulos. A gente também tem a tendência em falar o título dos capítulos, né? A gente tem uma tendência a usar assim uma frase meio que tópico, assim, uma pílulazinha, né? Da prescrição, do direito. Ele diz o seguinte, não, use uma sentença inteira. Quando você usa uma sentença inteira, você já está dando ao juiz notícia inteira daquilo que você vai falar. Então, a prescrição se consumou no dia tal, tal, tal. Então, o juiz já vai saber o que você vai falar, né? A mesma coisa com os parágrafos. Ele fala, use os parágrafos de forma inteligente. O que a gente tende a fazer nos parágrafos? Começa a escrever, ficou muito grande, passa para outro parágrafo. Ficou grande de novo, passa para outro. Ele diz, isso é errado. A primeira sentença do parágrafo, que é a frase tópico, é tão importante quanto o título do capítulo para guiar o seu leitor. Então, ali na primeira frase, você vai falar exatamente o que você está falando naquele parágrafo inteiro, né? E nas frases seguintes, você vai esmiuçar o seu raciocínio. Ele diz assim, se você ainda não esgotou aquele assunto, não muda de parágrafo. Se ficou muito extenso, muda a ideia, apresenta sobre outro enfoque, né? E isso é realmente muito interessante. São dicas, na verdade, a gente deve ter aprendido isso aqui no colégio, né? Mas, assim, na prática forense, às vezes a gente esquece. Faça seu texto interessante. Então, aqui é aquilo que ele fala. Juízes leem petições, ouvem argumentos e redigem decisões ou votam, né? Torne seu texto interessante, faça dele uma prosa agradável, né? Use figuras de linguagem, capriche nas suas palavras, misture a estrutura das sentenças, aquela estrutura sujeito, verbo e predicado o tempo todo, aquilo ali cansa o juiz, torna o texto monótono, né? Abandone jargões, lugares comuns e latim desnecessário. Então, ele fala, se você não precisa utilizar uma expressão em latim, se você não está ali para mostrar erudição, você não está ali para demonstrar que você conhece bem o latim, para falar frases de efeito, não. Você está ali apresentando os fatos dos seus argumentos. Seja o mais claro e objetivo possível. E ele diz para você usar o seguinte teste. Se você usar essa expressão que você está querendo no texto, num bar ou numa festa, as pessoas iam rir de você, então você não usa essa expressão. As pessoas iam achar estranho, né? Outra dica, evite os acrônimos e use o nome das partes. Olha, na Procuradoria nós somos craques em usar os acrônimos, né? Não tanto nas nossas petições, mas nas nossas redações de ofícios e comunicados internos. Então, de acordo com o ofício ABC, recebido do órgão DPAGT, o texto fica horroroso, ininteligível, né? Então, mesmo na língua, por que a nossa linguagem oficial ela tem que ser tão hermética, né? tão assim,
esquisita, né? Aquilo que fica difícil a compreensão, né? Tenta ser mais claro, inclusive nos textos oficiais, né? Uma vez eu assisti uma palestra de um linguista que ele dizia o seguinte: escrever mal, às vezes, é uma opção do escritor. O sujeito, quando escreve mal, ou ele está escrevendo mal porque ele não está entendendo direito o que está sendo escrito, ou então porque ele quer ocultar alguma coisa, né? E aí ele escreve numa linguagem bem hermética, né? E isso é um defeito que a gente tem que reconhecer que existe, né? Às vezes nos nossos, não só na Procuradoria, mas no Estado inteiro, né? E não só no Estado, nos comunicados oficiais de outros entes de governo, União, município, a linguagem é sempre muito hermética, muito formal, muito fechada, né? E não muito clara. Cite a jurisprudência com moderação. Então, às vezes, a gente vê aquelas petições que o cara cita ali 10 precedentes para falar a mesma coisa. Você só está enchendo a petição. Cita aquele que é mais importante, aquele que é mais significativo. Acha que tem um outro que também traz... Ah, beleza, então cita o outro também, né? Mas se você fica o tempo todo remetendo o seu raciocínio, né, a uma âncora ali, a um precedente, dá a impressão que você é incapaz de produzir um argumento próprio, né? Você precisa sempre ali de um precedente para dar suporte àquilo que você está falando. A jurisprudência é para ilustrar o seu raciocínio, não é para substituir o seu raciocínio. Não estrague, exatamente, facilite a vida do juiz. Não estrague seu trabalho com uma tipografia ruim, né? Às vezes, a petição pode estar bem feita, mas você vê aquela apresentação ruim. Tem juízes, às vezes, que são mais velhos, já têm maior dificuldade para ler, né? Então, capricha na tipografia também do seu trabalho, no espaçamento, né? O tamanho das letras. Valorize a apresentação visual de sua petição. Agora vamos partir para a última parte do livro, que são os argumentos orais, né? E aí ele diz o seguinte: qual a função dos argumentos orais? Muitos advogados consideram os argumentos orais como uma formalidade. Ele diz que isso é errado. Por quê? No argumento oral, quando você está sustentando ali no tribunal, você vai modificar a opinião do desembargador, da corte? Muito difícil, né? Se o desembargador ele já leu a petição com atenção, ele já apreciou as provas, é muito difícil ele modificar o entendimento dele de acordo com a sua argumentação oral. Mas o que você vai fazer na sustentação oral? Você vai passar uma perspectiva, você pode passar uma perspectiva diferente do caso, né? Que às vezes, através da petição, você não conseguiu transmitir, né? Você vai jogar um brilho na sua ideia, né? As petições, elas seguem uma ordem lógica. No argumento oral, não. A gente pode focar naquilo que é mais importante, né? Então, ele acha que os argumentos... Quando eu pergunto para ele, mas o senhor mudou muitas vezes o seu voto? Ele, raramente. Mas, muitas vezes, eu comecei a analisar o caso sobre outra perspectiva. Ele diz, não tente imitar o estilo de ninguém, seja você mesmo, não fale rápido demais, domine o uso da pausa. Né? Na sustentação oral, mande para o julgamento o advogado mais familiarizado com a causa. O que, às vezes, muitos escritórios fazem é mandar o medalhão do escritório para fazer a sustentação oral, né? Às vezes até o próprio cliente quer, não, eu quero que o caso seja sustentado pelo advogado tal, que é o chefe da banca, né? E ele diz que isso é errado, né? Porque o advogado mais familiarizado com a causa, ele tem muito melhor domínio do assunto
e ele vai estar muito mais preparado para responder aquelas perguntas que os juízes nos Estados Unidos fazem, né? Conheça os autos, as peças do processo, básico, né? Decida os pontos prioritários na sua apresentação oral. Você não vai ali repetir todos os argumentos da sua petição escrita. Você vai focar nos pontos mais importantes. Seja flexível. Atenção à teoria do seu caso. A teoria do caso que você já desenvolveu ali na petição, você também vai voltar a ela no momento da sustentação oral. Fale também da consequência da decisão, daquilo que você está pedindo, não só no seu caso, mas também em casos futuros. Seja claro em relação à providência concreta que você quer. Faça um pedido concreto que tenha execuibilidade. Não seja genérico em relação a isso, né? Isso serve também para petição escrita, né? Organize um índice dos materiais para você não se perder na desordem dos papéis. Ele fala, às vezes, os advogados que sobem à tribuna com aquela quantidade de papel, todo confuso, acabam se perdendo, né? Ambiente-se ao clima da corte. Ele sugere que você chegue no tribunal, quando você tem um julgamento marcado, vai assistir os julgamentos anteriores. Observa os membros da corte, vê como é que a corte funciona, vê ali como é que cada um vota. Tenta entrar no clima da corte, isso vai te deixar muito mais à vontade quando você chegar no dia da sustentação oral. Chegue com antecedência, com tudo que você precisa, né? Chegar aquele advogado esbaforido, né? Evite reações à fala do seu opositor, né? Lembre-se que você está trabalhando ainda quando você não está falando. Então, aquelas expressões assim, balançando a cabeça negativamente, ou então aquela expressão de sarcasmo, né? Isso tudo deve ser evitado, porque você quebra exatamente aquela confiança que o juiz deposita em você. Respeite o seu oponente. Saúde à corte, né? Decida quando vale a pena repetir os fatos do caso, né? Se os outros membros da corte não tiveram acesso ao processo, né? Se eles estão ouvindo ali aquelas razões pela primeira vez, então você tem que repetir os fatos do caso, né? Se você, o apelante, comece com o seu argumento mais forte de início, para impactar de cara, chama a atenção da corte, você acorda o pessoal, né? Se você, o apelado, leve em conta a fala precedente. Então, por isso que você não deve chegar nunca com um discurso pronto, né? Decorado, memorizado ali. Se o seu oponente fez uma sustentação oral que impressionou a corte, você vai ter que encarar ele lá na hora. Então, você tem que ter essa flexibilidade, né? Se você chega com um discurso pronto, fica blá, 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 e a corte já está convencida do contrário. Evite discussões demoradas sobre precedentes. O juiz conhece o direito, ele conhece a lei, ele conhece os precedentes. Tem gente que sobe na tribuna e fica lá lendo durante minutos a decisão do STJ, que o juiz já está cansado de saber, né? Conclua se você não tem mais nada a dizer, né? Tem 15 minutos para falar, concluiu em 10, acabou, agradece, né? Regra de ouro para a sustentação oral. Conecte-se com os membros da corte. Olhe os juízes nos olhos. O que acontece, muitas vezes, quando a gente vai fazer sustentação oral, isso acontece com todo mundo, né? Às vezes por nervosismo, às vezes por falta de atenção, a gente começa a falar para o presidente da Câmara, da sessão, né? Ou então a gente começa a olhar assim para um ponto futuro, inexistente, que a gente não olha para ninguém.
Só que quem vai votar no seu caso são aqueles 3 integrantes da corte, ou 5 integrantes da corte, e cada um deles vai ter o voto com o mesmo peso. Então, de preferência, você deve conectar, olhar, no momento da sustentação oral, você deve olhar para cada um dos membros da corte, né? Claro que isso vai exigir ali, a sustentação oral, toda exposição oral exige sempre prática do advogado, né? No início a gente fica muito nervoso, depois de alguns anos você continua nervoso, mas você consegue fazer com um pouco mais de desembaraço, né? Adote um estilo conversacional, ele sugere, não... sem ser familiar, né? Mas sem também querendo fazer um discurso. Use a correta terminologia ao se referir aos membros da corte. Eu me lembro há pouco tempo atrás, no Supremo Tribunal Federal, na mesma sessão, acho que foi até no mesmo julgamento, 2 advogados se referiam aos membros da corte como vocês, né? E aí o Marco Aurélio Melo interrompeu a sessão e deu uma espinafrada na advogada. Vocês? Como é que a senhora, uma doutora, professora, se dirige aos membros da corte como vocês, né? Então, se você usar uma expressão coloquial, talvez passe despercebido, às vezes não, ou pode passar despercebido, a pessoa não gostar e não falar nada, mas seu filme já vai estar queimado. Às vezes a pessoa pode não gostar e chamar a atenção, como o próprio Marco Aurélio fez. Nunca leia ou memorize um argumento. Ele fala que você tem que ter essa flexibilidade, né, para adequar o seu discurso. Claro, você tem ideias, você pode ter um roteiro, mas você tem que ter ali uma flexibilidade para lidar com as situações, né? Seja simples e direto. Expresse suas ideias em estilo direto, sem rodeios. Quando você está descrevendo um evento, trate os acontecimentos cronologicamente. Evite expressões pomposas. Você está se esforçando para o juiz entender um caso, e não para impressioná-lo com a sua erudição. Nunca, jamais atropele a fala de um juiz, né? Isso aí a gente já sabe. Nunca pergunte quanto tempo ainda falta. É dever do advogado controlar o próprio tempo, não é um dever da corte, né? Às vezes parece assim meio charmoso, né? Quanto tempo ainda tem? Ele não recomenda isso. Nunca coloque uma questão para a corte, né? Imagine se Vossas Excelências estivessem nessa situação, o que fariam? Não, a corte não está ali para responder questão nenhuma. Você está ali para responder, você é o advogado. Você está ali para esclarecer, não para ficar fazendo pergunta para a corte, né? Seja cauteloso ao usar o humor, né? Ele diz que os riscos da utilização do humor não compensam o prejuízo que você pode sofrer, né? E ele conclui dizendo o seguinte: aprenda sempre com seus erros, né? Ao longo da sua trajetória como advogado, você vai acertar muitas vezes, você vai errar muitas vezes, e cada vez que você erra, você aprende, melhora, erra de novo, faz parte da profissão, né? E desenvolva uma reputação de excelência. Não tome o julgamento da corte como uma medida de sua competência. A advocacia é uma jornada contínua de longo prazo. Cada caso individual não está isolado, mas na sequência de uma série de outros em que você teve êxitos ou insucesso. Trabalhe não para o caso daquele dia, mas para a reputação de uma vida inteira. Ele conclui, esse é o último ponto do livro, né? Então, só assim, sintetizando as ideias centrais tudo que eu falei até agora. O objetivo do advogado é tornar o trabalho do juiz mais fácil.
na perspectiva do Scalia, né? Seus escritos devem ser claros, objetivos, confiáveis e interessantes. Construa uma teoria do seu caso e sempre se remeta ao contexto do caso. Situe o juiz. Leia um bocado de boa prosa, para você saber escrever bem. Torne seus textos interessantes. Lembre-se sempre da máxima do Cícero, né? A monotonia é a mãe do tédio. Faça os pedidos pensando em como as ordens judiciais serão redigidas, ordens concretas e específicas, conduza a decisão judicial para essa ordem concreta e específica que você quer. Lembre da história do mapa da estrada. Você está conduzindo o juiz por uma estrada para aquela providência concreta que você quer. E, na argumentação oral, estabeleça uma conexão com o juiz, faça-o ver o caso sob perspectivas diferentes daquela que tinha na petição escrita. É o livro. O livro é muito interessante, eu recomendo que todos leiam, né? Ele tem em conta a realidade americana, mas eu acho que eu decidi falar sobre ele porque eu percebi que muito do que existe na realidade americana se aplica à realidade brasileira, né? Nenhuma dessas dicas aqui deve ser entendida como regras, receitas mágicas de persuasão, né? Ou que sirvam para qualquer ocasião. Nada dispensa assim, a estratégia do advogado, né? Saber utilizá-los de maneira inteligente, né? Algumas das dicas aqui poderiam até ser contestadas na prática forense, por exemplo, a adoção do estilo conversacional, né? E tenha sempre em mente que o trabalho forense está cada dia mais automatizado e massificado. Não temos tempo para grandes elaborações, né? Quando a gente está fazendo uma petição, a gente não está escrevendo um tratado sobre os contratos, né? Não está querendo impressionar o juiz com a nossa erudição, apenas está querendo demonstrar a razão do nosso constituinte, no caso concreto. Era isso. Muito, muito obrigado aí pela atenção de vocês.